Olá, eu sou o Dr. Denis Jardim, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês. Eu estou aqui no Congresso da ASCO Geniturinário 2020, na cobertura das principais novidades pela Oncologia Brasil, juntamente com o time do LACOG-GU. Então hoje a gente está no primeiro dia do Congresso, já tivemos alguns resultados e o que a gente vem observando esse ano aqui na ASCO-GU é que vários dos estudos estão explorando como melhor selecionar tratamentos existentes para os pacientes, tentando identificar marcadores prognósticos e preditivos de resposta às terapias existentes. Vários desses marcadores utilizados e testados atualmente são focados em testes moleculares. É justamente nesse contexto que eu vou trazer dois trabalhos apresentados. O primeiro deles, hoje, na sessão de posters, é um trabalho que reuniu 4 instituições grandes norte-americanas, um trabalho retrospectivo que avaliou pacientes com câncer de próstata metastático sensível a bloqueio hormonal, chamados de novo, ou seja, que não haviam feito tratamento do tumor primário. E esse estudo procurou avaliar o valor prognóstico de uma mutação num gene chamado SPOP, que a gente chama popularmente de SPOP. Então, os autores descreveram que pacientes com mutação em SPOP tiveram um prognóstico melhor quando tratados com bloqueio androgênico em comparação com os pacientes sem mutação, os chamados wild type. Então, SPOP seria um fator positivo prognóstico naqueles pacientes tratados com ADT. Claro que esse estudo tem sérias limitações, é uma análise retrospectiva, 121 pacientes, e ele não avalia o valor dos novos tratamentos. A gente sabe que atualmente, no contexto de câncer de próstata metastático sensível ao bloqueio hormonal, normalmente se usa bloqueio hormonal mais alguma outra opção, seja ela quimioterapia ou novo antiandrógeno. E nessa linha a gente vai para o segundo trabalho que foi apresentado agora na sessão oral, que foi também uma análise exploratória do estudo CHAARTED. Acho que, para recordar a todos, o estudo CHAARTED é um estudo prospectivo randomizado que comparou em pacientes metastáticos, hormônios sensíveis, o uso de bloqueio hormonal isoladamente ou bloqueio hormonal e docetaxel, que mostrou um benefício da adição em sobrevida global com docetaxel. E a questão que fica aberta é sempre qual o paciente que realmente se beneficia dessa associação. Então, o que os autores fizeram nessa análise? Pegaram material guardado de pacientes com câncer de próstata, tratados no estudo CHAARTED, e realizaram uma avaliação do PAN50. O PAN50 é uma plataforma genômica que utiliza a técnica de microarray e classifica os pacientes em 3 subtipos: subtipo basal, subtipo luminal A e subtipo luminal B. O primeiro resultado é que nessa corte de pacientes metastáticos do CHAARTED, a enorme maioria foi classificado como ou basal, que era em torno de 50% dos pacientes, ou luminal B, 48%. Praticamente nenhum paciente luminal A. Quando a gente olha os pacientes tratados somente com bloqueio androgênico, os pacientes que foram classificados como luminal B tiveram um prognóstico muito pior em relação aos basaloides, os chamados basais, com uma sobrevida global de 29 meses versus 48 meses. A adição do docetaxel trouxe benefício para esses pacientes, chamados luminal B, aumentando a sobrevida global dos 29 meses para mais de 50 meses. Contudo, para aqueles pacientes basal, a adição do docetaxel não mudou o prognóstico em termos de sobrevida global para esses pacientes. Ou seja, a classificação PAN50 é capaz de predizer prognóstico naqueles pacientes que são tratados exclusivamente com bloqueio androgênico e também parece identificar os pacientes que se beneficiam da adição do docetaxel. Então, como um resumo dessas duas apresentações, são estudos geradores de hipóteses que demonstram que é possível, através da classificação ou genômica, como no PAN50, ou de genes específicos, como no estudo de SPOP, identificar pacientes que vão ter evoluções prognósticas melhores. No entanto, a utilização diária, ou seja, a nossa prática clínica desses marcadores ainda está bastante distante,
que os estudos avaliaram isso de maneira post-hoc ou retrospectiva e claro que isso deve ser validado de maneira prospectiva para que a gente possa realmente, no dia a dia, identificar os melhores pacientes. Então hoje a gente se atém ainda às variáveis clínicas, como volume de doença, volume de metástase, comorbidades do paciente, capacidade de tolerar os tratamentos, na hora de identificar aqueles pacientes mais candidatos, seja bloqueio androgênico exclusivo, que hoje, sem dúvida, é um grupo cada vez menor de pacientes, ou pacientes candidatos, seja bloqueio androgênico combinado à quimioterapia ou bloqueio androgênico combinado a um dos novos agentes, seja a apalutamida, a abiraterona ou enzalutamida, que infelizmente não foi explorado em nenhuma dessas duas apresentações. É isso, seguimos ali na cobertura, aguardando aí novos resultados para trazer para vocês. Obrigado.